Olá, a paz seja contigo. Quero deixar aqui uma palavra que venha edificar o seu coração, fortalecer a sua fé nesse tempo presente que nós estamos vivendo. Uma coisa que é preciso enfatizar é que eu e você, como cristão, nós precisamos ter no nosso coração a viva esperança. A esperança de um dia estar eternamente na glória com o Senhor. Sabemos que a verdadeira vida que Deus tem preparado para cada um de nós é nos céus. Ali não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá dor. Será eterna alegria e adoração ao Senhor nosso Deus. Nós temos essa viva esperança. Por isso podemos viver sem temores. Aconteça o que acontecer, nós possuímos a viva esperança, a certeza de que Deus tem algo muito mais precioso preparado para a nossa vida. Mas, enquanto esse dia, esse maravilhoso encontro de nós e Deus não chega, eu e você precisamos fazer a diferença nesse tempo que nós estamos vivendo. Nós precisamos entender o sentido de ser igreja, o sentido de fazer a diferença neste mundo, o sentido de ser o sal, ser a luz deste mundo. Eu e você precisamos servir de bênção para as pessoas que estão à nossa volta, para a nossa família, para todos que estão aí vivendo uma vida sem esperança. E hoje eu quero compartilhar uma palavra que vai mostrar para mim e para você que Deus espera que nós sejamos uma referência, uma bênção na vida das pessoas, de modo a fazer a diferença na vida delas, no nome de Jesus. Hoje eu quero usar um texto bíblico que está em 2 Reis, capítulo 3, versículo número 7 em diante, onde lemos a seguinte história, olha. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: O rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: Subirei, e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: Por que caminho subiremos? Então disse ele: Pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que os seguiam não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava a água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Vemos aqui uma história que relata sobre a história de Josafá. Vemos a história de 3 reis. Rei de Israel, chamado Jorão, rei de Edom e o rei Josafá, que era o rei de Judá. É interessante enfatizar aqui que o rei Jorão seguia conforme os princípios do seu pai, o rei Acabe, não temia Deus, não tinha nenhum compromisso com o Deus de Israel. Assim também o rei de Edom. Diferente era o rei Josafá. O rei Josafá temia Deus, procurava agradar a Deus com as suas atitudes, com a sua crença e devoção. E vemos aqui uma situação. O rei Acabe havia morrido e os moabitas, eles pagavam um imposto, um tributo ao rei de Israel. E vendo que o rei Acabe havia morrido, eles rejeitaram a ideia de continuar pagando aquele imposto. Então, o filho do rei Acabe, que havia assumido o trono, chamado Jorão, quis fazer guerra contra os moabitas e pede ajuda do rei de Edom e do rei Josafá, rei de Judá. Então aqueles 3 reis combinaram e saíram para uma peleja, caminharam 7 dias pelo deserto.
E depois dessa caminhada, eles se depararam com uma situação mortal, uma situação praticamente sem saída, porque eles ficaram sem água e estavam ali com um grande exército e animais. E o rei de Israel, vendo essa situação, ele logo já transmitiu toda a sua incredulidade, o pessimismo do seu coração, dizendo: que o Senhor trouxe esses 3 reis aqui no deserto para os matar. Isso é o que nós vemos muito no tempo presente que nós estamos vivendo. Muitas pessoas vivem sem esperança. Muitas pessoas não creem nas promessas, não creem na segurança que elas podem ter na presença de Deus. É diferente a pessoa que caminha com Deus, que tem aquela vida de oração, de busca, a sua devoção a Deus. Essa pessoa é diferente porque ela sabe que no momento crítico da sua vida há uma esperança, Deus. Há um refúgio, o Senhor dos Exércitos. É diferente a pessoa que serve a Deus, é diferente a igreja. E hoje nós estamos vivendo uma época muito difícil. Uma época que as pessoas estão totalmente sem esperança, estão pessimistas da situação, estão profetizando a derrota para a sua vida, o pior para a sua vida, para a sua cidade, para a sua nação. E como fica eu e você como igreja? Nós somos chamados para ser o sal da terra, a luz do mundo, somos chamados para fazer a diferença na nossa geração. Josafá, que servia a Deus nessa história, ele pôde fazer a diferença na vida de milhares de pessoas que estavam com ele naquela mesma situação. Josafá, quando vê aquela mesma situação, ele pergunta àquelas pessoas: não tem um homem de Deus para que nós possamos consultar ao Senhor através dele? Vemos que Josafá, ele servindo a Deus, adorando a Deus com a sua vida, ele pensa assim: ainda existe uma esperança, ainda existe uma saída, eu ainda posso orar, eu posso clamar ao Deus de Israel e ele enviar resposta. Então deram a notícia para Josafá: está aqui Eliseu que deitava águas através da mão de Elias. E Josafá disse: está com ele a palavra do Senhor. E aqueles 3 reis desceram até Eliseu para que Eliseu pudesse orar a Deus, consultar ao Senhor e ver o que Deus podia fazer para aquela situação ser sanada e resolvida. Quando aqueles 3 reis se aproximam de Eliseu, ele atendendo por causa de Josafá, que era um homem temente a Deus, que caminhava com Deus, ele busca ao Senhor e Deus dá uma direção, dá uma palavra. É interessante, meu caro ouvinte desta palavra, Deus sempre vai ter uma palavra. Por mais impossível que a situação esteja, por mais encurralado que nós estejamos, Deus tem uma palavra de poder, uma palavra que muda a nossa vida, que muda a nossa situação. Deus tem uma palavra. E Deus deu a palavra àqueles 3 reis. Pediu para que eles começassem a cavar covas ali no meio do deserto. Muitas covas. Porque eles não veriam vento e nem chuva. Contudo, aquelas covas se encheriam de tanta água que eles haviam de beber, assim como eles, como todos os animais. Às vezes, para mim, para você acreditar numa direção profética de Deus para a nossa vida, às vezes vai nos parecer uma loucura. Às vezes vai parecer algo fora de cogitação viver aquilo que Deus está falando. Imaginemos aqui a palavra que Deus deu a esses 3 reis. Eles estavam no deserto, a caminho de 7 dias e sem água. Agora, a direção de Deus é que eles cavassem buracos, covas, ali no deserto. Você já parou para pensar? Eles estavam sem água, aquele sol causticante. E ainda Deus pede para eles trabalharem debaixo daquele sol cavando buraco. E Deus ainda diz que não ia ventar
nem ter chuva, mas ia vir água em abundância e encher aquelas covas, de modo que eles matariam a sede, tanto deles quanto dos animais. Parece loucura você querer viver uma palavra revelada de Deus. O homem natural não compreende as coisas de Deus. Se você quer viver o sobrenatural de Deus, se você quer viver a palavra revelada de Deus, você precisa sair do campo natural. Você precisa crer no sobrenatural de Deus. A palavra é o poder de Deus. Aqueles homens acataram a direção. Eles fizeram muitas covas ali no deserto. E quando eles começaram a oferecer o sacrifício de incenso a Deus, o Senhor mandou águas vindo do caminho de Edom, vieram como se fosse uma onda no meio do deserto. Vieram aquelas águas e encheu aquelas covas, de modo que eles tiveram água em abundância. Você já parou para pensar, você vir uma onda de água vindo no meio do deserto, enchendo aqueles buracos? Algo fora de cogitação humana. Os Deus que nós servimos é um Deus de resposta, é um Deus sobrenatural, é um Deus que nos surpreende, é um Deus que marca a nossa vida. Vemos que eles tiveram grande vitória nesta ocasião, um grande milagre aconteceu, milhares de pessoas foram salvas nessa questão, porque um homem chamado Josafá pôde fazer a diferença no seu tempo. Um homem que teve a ousadia de crer, de ser o sal, de ser a luz para aquela ocasião, levou milhares de pessoas a viver o sobrenatural de Deus e crer nesse Deus todo-poderoso que responde à oração. A palavra que eu deixo para você: muitas pessoas estão à sua volta sem esperança. Você é a igreja. Você tem as palavras que podem fortalecer a fé, que podem gerar a direção de vitória para a vida dessas pessoas. Nós podemos fazer toda a diferença na geração que nós estamos vivendo. A Bíblia ela é repleta de exemplos de homens e mulheres que a seu tempo cumpriram o propósito do seu chamado. Que eu e você possamos refletir nesta importante palavra, que nós possamos ter palavras que possam mudar o coração das pessoas que estão à nossa volta, que estão preocupadas, sem esperança, sem direção e estão aí sem rumo nessa situação que nós estamos vivendo. Que você possa dar essa palavra. Deus te deu uma língua erudita para que você possa dar uma palavra de sabedoria ao que está cansado. Deus conta com você, igreja. Você foi chamada para fazer a diferença nesse tempo e a vitória é nossa, no nome de Jesus. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, use a sua vida, use a sua boca e a gente vai vencer sempre no nome de Jesus. Pai maravilhoso, eu declaro a sua bênção sobre esta vida que acompanha esse vídeo. O Senhor guarda, o Senhor livra, o Senhor sustenta, Pai. Não deixa faltar nada para que o teu nome seja grandemente glorificado. Nós te louvamos e agradecemos pela sua bênção sobre a nossa vida, no nome de Jesus.